Meu nome é Carlos. Eu sou a Sueli. Nós temos 31 anos de casados. Temos 2 filhos. E fizemos o 7º encontro de casados com Cristo aqui na na paróquia São José de Maracanaú. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Desperte as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós vamos falar nesse Evangelho, do grande amor que Deus tem por nós, que nos mandou seu Filho Jesus Cristo, para que a gente pudesse ter um caminho de salvação, chegar à salvação. Então Jesus Cristo ensinava nas praças, nas sinagogas e também próximo ao mar, quando ele vinha na barca com seus discípulos, ele avistava a multidão, e ali também ele queria falar de Deus, falar do grande amor que Deus tem por nós. É tanto que o Evangelho fala, de compaixão de amor, Então, além de tudo que ele já fazia, curava os doentes, mostrava realmente como seria o reino de Deus, mostravam para as pessoas e as pessoas o seguiam a partir daí. E também ele queria alimentar o povo, com pão, Então, assim, esse grande amor, essa grande compaixão
que Jesus tem por todos nós, né? Não esquecendo, né, que aquelas multidões, né, aquelas pessoas se juntavam para ouvir a palavra de Deus, passavam muito tempo, né, como no Sermão da Montanha, né, que a gente está vendo, e as pessoas precisavam se alimentar, e ele se preocupou também com isso, né, com alimentar as pessoas, né, que aqui diz, nem só de pão, né, vive o homem, nem só de pão, mas que o homem precisa do pão, né? Precisa do pão para a sobrevivência, né? E a gente está vendo esse grande amor que ele tem por nós. E a gente vê a nossa realidade de hoje, né? A falta do pão para muitas pessoas, né? Devido a essa pandemia, a gente sabe que muita gente perdeu seus empregos, né? Estão passando muitas necessidades. Existem muitos projetos aí de pessoas que estão ajudando, mas não é o suficiente, né? E assim, nós, né, do ECC, né, já vi pessoas, né, pedindo ajuda para nossos irmãos que estão desempregados, que estão necessitados, fazendo aquela cesta básica, né, recolhendo os alimentos e tudo, né, e para que possa alimentar, né, essas pessoas que realmente estão sem essa condição. Então eu vejo isso também muito amor, né, muito amor pelo próximo. Então é isso que Jesus queria mostrar para nós, né, nesse evangelho, que a gente realmente precisa, né, ter esse amor também, né, e se compadecer, ter compaixão por essas pessoas. E então eu vejo aqui, né, até tive pensando que os nossos encontrões agora vão ser presenciais, se Deus quiser, né? Que a gente já está vendo em outras paróquias que já está podendo acontecer esses encontrões. Então, assim, uma sugestão que eu gostaria de dar para que todos pudessem contribuir, todos pudessem ajudar, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que necessitam, mas que não querem falar, né? Então a gente pode fazer de maneira anônima, né? No encontrão, que é uma vez por mês, a gente juntar cestas básicas, né? Levar alimento para fazer cestas básicas e no maior sigilo entregar para as pessoas que estão desempregadas, necessitadas do pão, né? Então seria uma sugestão, né, que eu pensei, que a gente pensou, que iria ajudar muita gente, porque a gente sabe que é o real, é o que está acontecendo. A gente vê também a Irmandade, né, muito tempo faz isso, né, cadastra as famílias, entrega a cesta básica, e por que não o ECC? Né, que a gente sabe que existe pessoas realmente que estão desempregadas, que estão fazendo bicos e tudo, e o ECC tenta ajudar de uma forma ou de outra. Então eu coloco essa sugestão. Desde quando eu li esse evangelho, né, que eu vi aqui, né, assim, o amor de Deus, a compaixão, né, assim, ver aquelas pessoas todas ali que estavam necessitando, estavam com fome, né, a preocupação de Jesus com aquelas pessoas. Então, assim, esse amor de Jesus que transborde para nós também, para que a gente possa realmente ajudar a quem precisa, né? Então isso foi a mensagem que eu tirei desse evangelho, que eu achei muito interessante e fiquei pensando e dar essa sugestão, né? Aí vocês podem acatar ou não, é só uma sugestão, né? Porque a gente sabe que há muito tempo, né, desde o início, quando a gente fazia os nossos encontrões, existia pessoas, então a gente fez até muitas vezes pessoas que eram profissionais e outras pessoas dentro do ECC também estavam precisando de um trabalho, né? E tinha um profissional e a gente não sabia, para divulgar, né? Então a gente pode começar dessa forma, né? Pode começar dessa forma, fazendo as cestas básicas anonimamente, entregando para as pessoas necessitadas. Então isso foi o que eu vi
desse evangelho. Quer falar uma coisa? Não, só ressaltar a compaixão que Jesus Cristo teve com aquelas pessoas. Vocês vejam que ele, quando soube da morte de João Batista, ele deve ter ficado muito triste. E aqui no começo diz que ele foi para um lugar deserto e afastado. Obviamente ele queria ficar sozinho. Mas quando ele viu aquela multidão, que não era uma, nem duas, nem 3 pessoas, mas eram 5.000 pessoas, naquela época, 5.000 pessoas era muita gente. Então, quando ele viu, ele percebeu que aquelas pessoas, ou mentalmente, ou fisicamente, eles estavam querendo se curar de alguma coisa, eles estavam procurando uma cura. Ele teve compaixão e foi lá. E o seu remédio que era a palavra dele. Tanto que diz aqui que ele curou diversas pessoas. Certo? E depois teve lá o milagre dos pães e do vinho. Mas o que me chamou a atenção mais foi a compaixão. E isso tem a ver com o que a senhora falou, da gente exercitar a nossa compaixão com os outros, com nós mesmos, enfim. Fazer mais ou menos o exemplo que Jesus Cristo nos deixou aqui nessa passagem. Amém? Amém.